gente fica até animado, porque a gente vai trazer uma novidade para vocês, algo que a gente fez com muito carinho, que é diferente de qualquer coisa que você vai encontrar em outros lugares, outros preparatórios, que é o quadro do Descodificando a Banca. E aí a primeira pergunta que você pode ter em casa é, Lucas, é decodificando ou descodificando? O Pedro me perguntou. É Descodificando a Banca, e ele é constituído por 3 principais elementos. O primeiro, a aula estatística. O segundo, o quadro de decorebas. E, por fim, o simulado estatístico. Então, repete aí comigo. A aula estatística, o quadro de decorebas e o simulado. A aula estatística, decorebas e o simulado. E eu vou te explicar um pouquinho sobre o que é isso exatamente. E o nosso foco hoje é o Enari, tá? Então, Lucas, o que a gente vai ter dentro da aula estatística? E aí, atenção, você que está piscando, não pisca, toma um cafezinho e fica aqui comigo. Porque assim, o que normalmente é feito e que eu poderia fazer aqui de uma maneira muito preguiçosa, te trazer assim, quais são as especialidades mais cobradas? E colocar para você, dentro da clínica médica do Enari, nas 4 edições que a gente já teve, cardiologia predomina, seguido por hematologia, e em terceiro lugar, empatado, o que você tem? Gastroclínica, neuropneumo e reumatologia. Mas dentro das especialidades, quais são os assuntos específicos? Lucas, em primeiro lugar a gente tem arritmias, em segundo lugar, empatados ali, geriatria, hipertensão e insuficiência cardíaca, e em terceiro lugar, acidente vascular encefálico, distúrbios do equilíbrio ácido básico, neoplasias dermatológicas e suporte básico e avançado de vida. E agora corta um pouquinho, João, por favor. Eu tenho vontade de vomitar quando eu vejo um negócio Exatamente. assim. É muito porco, não é? É muito. Um negócio assim, os top 10 temas mais cobrados, top 15. Cara, é a galera que não entende nada do que tá falando. Eu sei que você estava no clímax agora para fazer a piadinha, mas vai lá, faz a piadinha, que depois eu venho com o comentário. Eu sou comentarista hoje aqui, pessoal. Eu faço é quebrar o clima. Vamos lá, Humberto, vamos assistir. Eu queria te perguntar, na verdade, para você colocar aqui nos comentários para mim, quais são os top 3 temas que a gente acabou de conversar. Pode tirar aí um pouquinho, João, pra gente da tela, pra gente interagir com o pessoal. Enquanto vocês vão colocando aqui pra mim, o primeiro é mais fácil de lembrar. Eles normalmente lembram. Eu lembro. Perfeito. Lembrei. Escreve aí, arritmia. A gente fez, inclusive, uma aula presencial com os alunos e normalmente eles lembram. Agora, o segundo lugar já começa a dificultar um pouquinho. Coloca aí pra mim. Você lembra hipertensão, insuficiência e geriatria. Agora em terceiro. Eita, não lembro de mais nada. Agora, em terceiro, era aquele monte de temas tudo abarrotados que você não tem certeza do que era. E é exatamente isso que a gente quer desconstruir e é que a gente quer reforçar contigo essa ideia. Que a gente está contigo nessa reta final, não só para te jogar de maneira preguiçosa os temas, mas realmente entrar dentro da banca e esmiuçar contigo, fortalecer qual é o jeitão, qual é a cara dessa prova, para que você realmente tenha algo diferenciado nessa reta final. Deixa eu tocar o alarme aqui, que é o alarme da aprovação, viu só? Fantástico. Volta lá só para no slide, só para eu comentar uma coisa importante, pessoal. Para quem entende de análise estatística, vamos analisar com calma isso aqui. Eu viro para você e falo assim, quais são os top 6 temas que mais caem? Aí você vai colocar para mim arritmia, geriatria, hipertensão, insuficiência, acidente vascular encefálico, distúrbio do equilíbrio. Eu poderia chegar aos 6 temas, são isso. São aí, ponto. Mas você consegue perceber que neoplasia dermatológica, suporte básico de vida e abordagem ao paciente grave tem praticamente o mesmo percentual? Praticamente é a mesma coisa. Então, estatisticamente, isso não tem significância. Então, o cara coloca assim, os 5 temas mais prevalentes. Cara, vai colocar os 5, mas vai ter um monte que já caíram na mesma relação. Vomitar, isso me dá ânsia, nojo, a galera não sabe o que é estatística. Porque se você pega esse quadro e avalia, o aluno tem que estudar todos. Por quê, Pedro? Porque são todos muito próximos de estatística. E sendo muito próximos de estatística, tem um monte de coisa. Então, não dá para o aluno falar assim, eu vou estudar só os 5 primeiros. Não, ele tem que ter uma predileção em cima disso, né? Vamos continuar? Bom, e assim, pouco importa de verdade isso aqui pra gente, porque no fim das contas, a inteligência artificial vai lá e vai calcular para você o cronograma e você vai estudar esses top temas. Então, faz pouca diferença eu vim te falar isso aqui. Agora, o que faz diferença? É justamente isso que a gente vai trazer aqui, que é a aula estatística, onde um professor de cada grande área vai pegar essa prova e analisar
questão por questão, para te trazer os padrões e te trazer o jeitão dessa banca. E assim, duas situações aqui. A gente não vai falar com profundidade sobre a aula estatística do Enari por completo, porque senão eu ia ficar aqui 2 horas com vocês. Eu até acharia super legal, mas a gente tem um tempo aqui, então eu não vou me aprofundar, tá bom? Eu vou te dar um bizu, até para que você fique com um gostinho de quero mais. E um outro detalhe que você pode estar pensando, aqueles mais atentos que estão acordados, bem aí, Lucas, mudou a banca. Eu sei que você está pensando isso. Mas fica tranquilo, porque essa mudança de banca, ela não significa que você vai jogar fora as provas antigas, não. A gente vai levar em consideração essas provas também. Até porque a estrutura do processo seletivo como um todo não vai se desvirtuar, não vai mudar completamente. E é importante falar que a gente que conhece, né, a banca da FGV contratou muita gente que era da banca OCP. Então, tem muita gente, vai ser uma mistura do que já era com essas 1.500 questões da FGV. Então, o que a gente está esperando, né, Humberto, é que seja uma banca híbrida, porque time que está ganhando, a gente não mexe, a gente melhora. Então, foi isso. Vamos trazer os principais nomes que estavam na OCP, que eles têm know-how em cima disso, e vamos casar com as principais estrelas da banca FGV. Então, é uma informação que a gente tem de dentro, que é um conglomerado. Por isso que a gente está trazendo as duas análises para você. E eu ainda dou uma dica para você. Não acho que porque mudou a banca, tirou a banca, não preciso fazer as provas do Enari antigo. Faça. Você vai ver que o padrão estatístico de prova, o padrão de prova vai mudar muito pouco. Vai por mim, vocês vão lembrar disso aqui, tá? Vai, Lucas, continua. Bom, perfeito. E aí, novamente, trazendo o bizu para você da aula estatística de clínica médica, eu posso te apresentar, e vou te apresentar, a gente vai trazer a parte quantitativa. E aí eu costumo brincar, para quem já viu, está acompanhando o Instagram do Código, que o coração da clínica médica no Enari pertence à cardiologia. Porque mais do que o dobro da hematologia é a importância que tem a cardio aqui dentro. E aí dentro dos assuntos a gente já conversou sobre isso. Agora, olha que diferente. Eu trazer para você que a cardiologia ela é importante e que dentro desses temas, o que você tem de mais importante? Nas arritmias, as taquiarritmias é que predominam. É realmente elas que importam aqui pra gente. E claro, depois eu conversaria um pouquinho mais contigo sobre hipertensão, insuficiência cardíaca e PCR. Mas aqui, dentro das taquiarritmias, qual que é a ideia? A gente vai entrar contigo dentro das questões e esmiuçar o jeitão dessa prova. Então aqui, Enari 2021, questão de número 21, ele traz para você um eletro. E a ideia dessa questão é reconhecer o padrão do eletro. E aqui, padrão serrilhado, enfim, flutter atrial. Fica tranquilo que, como eu falei, a gente vai passar mais rápido. Não fica preocupado que depois você vai ver isso com mais detalhes. Enari 2022, questão 22. Aqui mais direto, sem eletro, ele te trouxe qual desses é um QRS estreito irregular? Taque atrial. E no mesmo concurso, na verdade, a questão de número 26, ele trouxe uma questão que se repetiu e virou clássica aqui da prova do Enari dentro da clínica médica, que é um paciente com um ataque instável e que você tem que saber que diante desse quadro você tem que realizar um choque sincronizado. Então isso caiu em 2022. Em 2023, adivinha, o mesmo ritmo, a mesma situação. Você tem um quadro de um ataque instável, adivinha, choque sincronizado. Lucas, 2022, 23 e 24, adivinha. E adivinha, né? Provavelmente deve ter isso, porque muitas pessoas que eram da OSP entraram para a banca da FGV agora. Então é uma coisa, pessoal, que você vai ver que nós trazemos essa análise do Enari para vocês, mas eu vou te mostrar que muita da parte da FGV tem esse mesmo padrão, né? Então isso é muito importante de alinhar. O que você tem que entender é que não adianta a pessoa virar para você e falar assim, cai arritmia cardíaca. Tá bom, mas o que é o subtema? O que é não adianta você acertar a mosca. Você tem que acertar a bunda da mosca, não, não é verdade? É isso que a gente quer trazer para você, é fazer uma coisa muito mais tranquila. Cara, vem cá, você acha que você pode ir para essa prova sem saber eletro? Você acha que você pode ir para essa prova, Humberto, sem saber isso aí? Não dá. Então não adianta você pegar a arritmia como geral e estudar, né? Se eu fosse o candidato, imagina só, eu não teria coragem de ir para a prova sem saber bem o fluxograma diagnóstico de arritmia, porque afinal de contas você precisa identificar. Sem saber os critérios de instabilidade, afinal de contas, 3 anos consecutivos trazendo um ataque instável. Você não vai fazer isso. Além disso, saber a conduta diante de um quadro de instabilidade, choque sincronizado, isso aqui eu já decorei, Lucas. Sim, porque ele repetiu por 3 anos consecutivos. E é esse detalhamento que a gente quer trazer para ti.
E depois a gente brinca um pouquinho aqui também, dentro do Enari 2025, jogando-se os búzios, aqui os dados, o que a gente pode pensar. Que assim, o que já caiu é obrigatoriedade sua saber. E aí eu quero que você pense comigo. Eu te falando lá no início que o tema que mais cai é arritmia, tá, você ia estudar arritmia de qualquer forma. Agora imagina você estudando arritmia. Taque e arritmia. Você vai estar com o olhar redobrado naquele momento que aparecer a parte de taquiarritmias, de choque sincronizado, porque você sabe que isso é extremamente importante. Então isso toma uma proporção maior para você, isso começa a fazer sentido e aí você não esquece. E aí aqui a gente fala, né, dos ritmos que já caíram, que são importantes, quais que o examinador não trouxe ainda pra gente. Taque supra, muito importante. E aí a gente fala sobre outros temas que podem vir a figurar. Só para falar para vocês, pessoal, uma coisa muito importante aqui. Eu não vou querer que você fique só, já caiu isso e isso e isso. A gente vai trazer para você assim, a arritmia cardíaca é importante. Esses temas caíram. Esses temas ainda não caíram. Porque você pode ter um viés ali. Falar assim, nossa, eu vou estudar só o que caiu. Não, mas pode ter um tema novo. Então você vai ter que estudar os dois grandes blocos. Não adianta falar, só cai TAC. Mas se esse ano vier um ABRAD? Gente, nós estamos falando da sua aprovação. Tem que tirar esse conceito da sua cabeça. Eu gosto muito de estatística. A minha vida é estudar sobre aprendizado de alta performance, sobre método e técnica de estudo. E quando eu faço as análises estatísticas de prova, a gente começa a perceber que a maioria das provas, tá? Menos de 30% da prova são assuntos que já caíram. Então, por exemplo, Pedro, cai cardiologia todo ano. Para. Não é isso. Isso aí não é acertar. É a mesma coisa do cara falar, vai cair cardiologia na prova. Putz, acertei. O cara fica se vangloriando. Não. Eu quero saber o cara falar assim, vai cair uma questão de TAC supra estável e instável. Aí o cara acerta, mas falar que é cardiologia é bizarro. O que a gente quer trazer para você é assim, cara, já caíram esses temas, eu quero que você estude, mas esses temas desse mesmo não caíram. Então você tem que estudar também, porque aí vai te motivar dos dois lados. É uma motivação. Isso, não sei se você sabe, Lucas, tem um nome, chama looping cerebral, dentro do método de estudo. Sabe o que é looping cerebral, Beto? É assim, Lembra, a novela da Globo fazia isso com minha mãe o dia inteiro. O dia inteiro com minha mãe. Ela pegava lá, você lembra da Nazaré que empurrava os outros na escada? Você não assistia a novela da Globo, né, Humberto? Mas assim, a Nazaré empurrava os outros da escada. Aí eu lembro um dia certinho que a Nazaré foi empurrar a mulher na escada, a novela da Globo fazia o quê? Cortava. Você fala, filha da puta, como é que cortou não sei o quê? Por quê? Porque ela abre um looping na sua cabeça. Para que você no outro dia, às 8 horas da noite, você esteja onde? Lá. Será que matou, não matou? Hoje com a internet isso acabou, né? Porque o cara entra lá na internet, já vê o próximo episódio e tal. Mas isso acontecia. É o que a gente faz com você. Fala, cara, esses temas caíram. Mas esses aqui, ainda não caíram. Estuda. Isso é muito importante. Chama looping cerebral essa técnica, para quem não conhece. E assim, dentro dessa aula estatística, é isso que a gente está falando. A gente vai te mostrar, vai esmiuçar o que já caiu de importante, mas também fala para você, olha, dentre os ritmos de TAC e arritmias importantes, esses dois aqui ainda não caíram. Pode ser que o examinador queira inovar esse ano. Enfim. E aí, a gente vai falar aqui sobre... É isso que eu te falei, não vou passar tudo, não vou aprofundar muito. E é muito interessante, pessoal, todos vocês... A gente, na próxima semana, fica atento lá no meu Instagram, tudo, nós vamos liberar, tá? Essa é só a live inicial, a gente vai liberar um e-book para vocês de todos os temas estatísticos, gratuito, tranquilo, não tem estresse. A gente vai liberar um e-book para vocês da análise do Enari, quando era o CP, e da análise dessas 1.500 questões da FGV, para você ter a análise quantitativa, mas a análise qualitativa, com a aula, o decoreba, esse negócio, é só dentro do código, tá? Perfeito. E aí, voltando aqui um pouquinho, a gente conversa sobre esses assuntos e... de maneira importante que você tem aqui dentro da clínica médica, alguns outros assuntos que chamam a atenção. Não vou discorrer sobre todos aqui, mas olha só. Síndrome de Eisenmenger. Onde é que você encontra isso normalmente? Prova de pediatria. Então a prova de clínica do Enari trazer isso aqui em 2022 e 2023 é uma coisa diferente do habitual das demais provas. Além disso, eu ressaltei aqui para vocês nessa live a parte de spikes, né, protocolo de comunicação de más notícias, e isso permeia toda a prova do Enari. Permeava, né, tanto na parte clínica médica, pediatria preventiva, enfim, essa parte de ética, essa parte do contato com o paciente. E essa parte de spikes eu converso com você na parte da aula estatística. E assim, muitos de vocês, eu sei,
podem estar anotando aí, podem estar tirando foto. Muitos de vocês deixam a ansiedade tomar conta e durante a aula você pode ter vontade de fazer o quê? Pausar a aula estatística e correr nos seus resumos, procurar na apostila um pouquinho sobre spikes, porque você percebeu que isso fugiu da sua cabeça. Então fica tranquilo, o que eu te falei? A gente está contigo até o final. A gente vai dar o máximo possível para te ajudar. E é por isso que depois da aula estatística, o que a gente tem? Quadro de decorebas. E o que é isso? É justamente tudo aquilo que a gente conversou e analisou de importante, bonitinho para você, ali, com fluxograma, com imagem, um PDF, esmiuçado. Então, olha, por exemplo, aqui, ó, spikes, pronto. Você viu a aula estatística do Enari, depois disso você vai lá, na parte de decorebas, e vai ter para você muito bonitinho spikes. O que é para você revisar. Inclusive, para você ficar tranquilo. Lá quando você vai viajar para fazer a prova, na véspera da tua prova, Lucas, o que eu posso dar uma olhadinha assim para acalmar um pouco meu coração? O quadro de decorebas. Você vai saber o quanto isso é importante. E eu quero te fazer um pedido, que a gente faça tudo isso com muito carinho e utiliza isso aqui como um diferencial seu. Não fica passando por aí, mandando para os outros. Utilize isso aqui como um ponto forte seu de preparação. Tá? Porque, inclusive, vai fazer muito mais sentido para você que viu a aula e entendeu por que isso está no quadro de decorebas do que ficar mandando por aí. Tranquilo? Então, a gente viu sobre a aula estatística, vimos sobre o quadro de decorebas e, por fim, o simulado estatístico é o terceiro componente do quadro do Descodificando a Banca. E ele nada mais é do que uma releitura das questões que já caíram naquela banca. Então, a gente pegou de 2018 a 2024, 7 anos, e pegou, de acordo com a análise estatística, os assuntos que mais caíram e aquelas questões que mais têm a cara da banca. Juntou para você, para que você tenha uma releitura, uma nova forma de ver essas questões organizadas dentro desse simulado. Isso é muito interessante, pessoal, porque assim, foca aqui em mim, João. João é o nosso líder ali da câmera. Bom, deixa eu te explicar uma coisa. Eu sou contra simulado, tá? De uma forma geral, do jeito que é aí. Por quê? Não faz sentido você pegar o mesmo simulado para as pessoas que têm objetivos diferentes, formatos diferentes, enfim, todo mundo sabe que eu sou contra. Por isso que, não sei se vocês sabem, o conceito prova na íntegra do caderno de erros fui eu que criei. Está lá no meu livro de escrito. A galera difunde aí, mas fui eu que criei. E esse é o primeiro formato. E outro formato que nós criamos aqui foi o simulado estatístico com inteligência artificial. O que é o simulado estatístico? A gente pega a análise estatística de como é a prova e aí, na hora que o aluno vai fazer o simulado estatístico, com base nas provas que ele quer, é um simulado por aluno. O meu vai ser diferente do Lucas, que vai ser diferente do Humberto. Por quê? Porque você quer formatos diferentes. Então, vou te dar um exemplo. Cara, peguei aqui a prova do Enari. Como é que é o padrão da prova? Cai questão de cardio, preferencialmente arritmias, não sei o quê. Lá vão ter 2 questões disso. Vão ter questões de doença dermatológica. Não são questões da banca, tá? Podem ser questões da banca ou podem ser questões aleatórias. Mas o formato da questão, se é uma questão decoreba, se é uma questão caso clínico, e os temas vai ser muito parecido com ali. Por quê? Porque aí eu estimulo você num simulado a estudar o que já caiu, eu estimulo você a ter uma previsibilidade da prova e você, na hora que vai fazer e corrigir o simulado, você vai estar estudando os temas que são prevalentes. Então, o nosso simulado, cara, vocês não têm noção, nosso time de TI demorou pra caramba para produzir isso. Ele é um simulado que ele é baseado em inteligência artificial. É o Otto que produz, por isso que chama simulado estatístico. Beleza? Bom, eu queria que vocês contassem um pouquinho no chat pra gente o que vocês acharam, comparado com essa ideia que normalmente é trazido de principais temas. Comparado com isso de entrar na banca e te mostrar as questões e discutir contigo, conversar contigo qual é o padrão. O que você achou? Se a gente tiver um reforço positivo aqui, eu continuo e dou uma palhinha, um bisu das outras grandes áreas. Então deixem aí pra mim. Pessoal, para todos vocês que se inscreveram, tá? Na live, que se inscreveram, a gente vai mandar a lista, tá? O e-book para vocês de prevalência de todos os temas, tá? Então a gente vai mandar, não só é aquele trem ridículo, os top 5. Eu vou te mandar assim, cara, clínica médica, sugiro que você estude esses, tá? Ah, fulano de tal, sugiro que você estude esses. Ciclano, pediatria, esses, e assim sucessivamente. Então isso, eu não vou ficar perdendo seu tempo para você anotar, eu vou encaminhar esse e-book para vocês, beleza? Tranquilo?
vários feedbacks aí, Lucas. Vamos lá? Vamos continuar? Recebi aqui da Vitória que é melhor para entender, realmente, então Perfeito. já foi o suficiente para me convencer a passar um pouquinho mais. Então aqui dentro do Descodificando na parte de cirurgia, o que a gente tem? Que eu brinco com vocês, né, que o Enari ele gosta muito de barriga, porque cai muito a parte de gastro cirúrgica, cai muito a parte de abdômen agudo. Mas tá, o que a gente tem de padrão de fato? Eu vou te mostrar só um detalhezinho. Aqui dentro de pré-operatório, você tem uma questão de antibiótico profilaxia que ela adora aparecer no Enari. Então o Enari 2021, adivinha? Ele trazia para você na questão de número 4, uma jovem com câncer de colo uterino que foi submetida a uma histerectomia radical por vídeo. E aí, ele queria que você dissesse qual é o antibiótico utilizado nesse caso de profilaxia, cefazolina. E aí, no próximo ano, adivinha, antibiótico profilaxia de novo. Agora, ele te trouxe uma cirurgia que você precisava saber da cobertura de anaeróbios. Também você tinha que adicionar a cefalosporina de primeira, o metronidazol. E adivinha, em 2023, ele quis dar uma inovada. Porque ele trouxe a classificação da cirurgia. O que você precisa saber antes para indicar qual antibiótico utilizar. Então aqui ele trouxe especificamente a classificação da cirurgia, o grau de contaminação. Mas ele não se conteve, porque nesse ano, em 2023 mesmo, ele trouxe de novo antibiótico profilaxia, cefazolina novamente. Então eu brinco que na dúvida você chuta cefazolina, né? E aí um pouquinho da gineco, eu vou deixar aqui, tem uns padrões muito interessantes na parte de cirurgia, que a gente consegue realmente ver quem são os examinadores, é muito legal. Mas agora indo para a parte de GO, especificamente um assunto que gosta muito de cair na parte de ginecologia são vulvovaginites. Inclusive, vulvovaginites aqui no Enari é uma coisa que é um pouco fora do habitual das demais questões, porque tendem a ser questões mais elaboradas, um pouquinho mais complexas, que trazem bastante elementos para vocês. Tá? Então aqui, Enari 2021, vou passar mais rápido, tá? Só porque a gente tem questão de tempo, mas aqui, tricomoníase. Em 2022, de novo, tricomoníase, você vê um caso clínico mais completo. Queria que você soubesse tratamento, saber o conceito, que é uma IST. Enfim, 2023, aqui um diagnóstico que não é muito habitual, não é aquelas 3 vulvovaginites clássicas, te trouxe um diagnóstico diferencial mais difícil. Então você vê que aqui no Enari, a parte de vulvovaginites, ela tende a ser um pouquinho mais elaborada. E aí tem mais um detalhe que eu quero que você preste atenção aqui. Porque no Enari 2023, questão de número 78, caiu uma questão de DIP, doença inflamatória pélvica. E a banca vacilou no tratamento. Tá? Em 2023 caiu também vulvovaginose bacteriana, em 2024 adivinha de novo DIP e de novo tratamento. E aqui durante a aula a gente conversa sobre o tratamento correto de fato, que é ceftriaxona, doxiziclina e metronidazol, você sabe. Então o que eu quero que você grave disso aqui na parte de gineco, porque depois a gente vai conversar na FGV, é que assim, os casos clínicos são um pouco mais elaborados nessa parte de vulvovaginites. E isso, inclusive, é uma desconstrução interessante que a gente vai ter depois conversando sobre a FGV. Tranquilo? E aí, com relação a gente conversa mais um pouco, enfim, sobre a pediatria, só queria te falar que o coração da pediatria também pertence a cardio. Ô, provinha que gosta de cardiologia, né? Dentro da pediatria você tem as cardiopatias congênitas como assunto número 1. E você tem as cardiopatias, tem também um pouquinho de paus que eles cobram. Então grava isso, tá? De maneira mais simples, como eu te falei, a gente tem muita coisa legal para conversar aqui dentro, mas vai ficar com gostinho de quero mais para, de fato, a aula estatística na prática. Tá bom, pessoal, isso é muito importante. Se você quiser, volta a falar. Não vai ser hoje, a gente vai mandar para vocês eu acho que o código começa dia 29, né? No dia 29 a gente vai mandar para quem se inscreveu para essa live o e-book completo com esses quadros estatísticos de sugestão dos temas, isso aí você vai ter acesso à análise quantitativa, número, isso aqui cai cantos, e segregado. Enari de um lado, FGV que a gente fez das 1.500 questões, todas as questões praticamente de outro, tá? Então vocês fiquem tranquilos com relação a isso, eu não vou perder o tempo de vocês para vocês anotarem, fazer aquele trem ridículo. Não, aqui é o seguinte, vou entregar isso de mão beijada, mas eu quero que você fique agora, porque a parte mais importante não chegou ainda. Nós vamos falar sobre a FGV e eu vou te falar o que você deve esperar do Enari de 2025. A diferença, a gente fez o comparativo das duas e eu vou te falar algumas dicas importantes que são a nossa sugestão.
Eu e o Humberto já participamos de banca, a gente conhece, viveu esse meio, então o que você deve esperar? A gente não está dando dica aleatória, nós não somos mais um, digamos assim, um forasteiro, não, digamos um aventureiro. A gente já vive isso aqui, essa é a nossa vida, né?